Então, gente, estamos aqui, Projeto Sal, em Santo André hoje, e nós vamos conhecer pessoas que passaram por esse projeto, tiveram suas vidas transformadas, e vamos saber o que esse projeto oferece para essas vidas após essa transformação, após esse tratamento. E também vamos conversar com um cara que ainda tem uma vida inteira pela frente e está decidido que vai fazer missão, que vai cuidar de almas, e a base dele está sendo aqui nesse projeto hoje. Então, nesse momento, a gente vai conversar com a Elisângela, conhecida como Lilica. Sim. Ela é do Paraná, e aí eu quero saber de você, Elisângela, qual que é a sua história até conhecer a Missão Sal? Bom, sou Elisângela, tenho 45 anos, sou do Paraná, e a minha história já começa lá no Paraná. Né, eu conheci a prostituição lá, né, e vim para São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar na rua, e aqui em Santo André tinha o Paulo Capelete, ele faz evangelização nas ruas, entendeu? E ele fazia evangelização e através de uma amiga minha, porque ele sempre fez à noite, eu nunca trabalhei à noite, eu sempre trabalhei de dia era mais difícil eles passarem. E essa minha amiga me convidou para um acampamento de garotas, né, que eles sempre fazem anualmente. E nesse acampamento eu conheci, né, os projetos e tudo da missão. Na época eu estava grávida, tudo estava bem baixo astral também, bem triste, bem assim, né, o que será do meu futuro, né? Eu estava grávida, uma garota de programa, com um filho no mundo, é bem complicado, né? E eu conheci o Paulo. E eu gostei muito do jeito dele, porque ele sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho. E porque, na verdade, nós temos preconceito com nós mesmos. Então, a gente acaba se afastando das pessoas, né? Porque a gente acha que ninguém vai aceitar a gente como a gente é, entendeu? Uma garota de programa, imagina, né? Mas ele não, ele... Eu não sei nem explicar, assim, o jeito, sabe? Na qual ele me abordou, ele nunca perguntou, nunca, tipo assim, né? Ele simplesmente foi muito carinhoso comigo e eu gostei da maneira que eu fui tratada. Porque eu não gostava muito de crente, não gostava mesmo, porque, como eu já disse, eu não tive experiências muito boas, né, com crente. Então, para mim, crente era tudo aqueles que tiravam o diabo do corpo de paterno, então... Mas ele não, ele me fez mostrar que eu era uma pessoa que eu poderia, sim, ter uma vida melhor. Porque até então você está ali entregue e você não quer nem saber, né? Você quer curtir o momento, você quer as suas ilusões. E ele, com o carinho dele, com o jeito dele, não só dele, de toda uma equipe da missão, eles me fizeram enxergar assim, que eu poderia sim ter uma vida melhor, né, com Cristo, né, e ver, né, que a vida é muito mais além do que só dinheiro e ilusão, né? Agora, estamos com o Rovani. Ele teve a sua vida à margem da sociedade e conheceu o projeto Missão Sal. E aí nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. Rovani, como é que foi, como é que era a sua vida até conhecer a missão? A minha vida, mesmo sou de Belém do Pará, meu nome é Rovani Moura, e eu vivi uma vida totalmente perturbadora. Tinha o pensamento que eu era uma mulher presa no corpo de um homem. Então, com 13 anos fui expulso de casa, 14 até os 18, 21, fiquei morando em casa de família. Aos 21 saí na rua e transformei meu corpo. Transformei meu corpo com hormônio e mudei totalmente a minha aparência. Ao sair numa avenida, na rua, na zona de prostituição, eu ganhei um dinheiro e eu vi que eu ganhava dinheiro. Então, todo aquele investimento que eu investi no corpo, na transformação de um menino na adolescência, com 13 anos, tomando hormônio, então mudou tudo. Mudou o peso, mudou tudo. Então, eu vi que eu ganhava dinheiro. Então, eu não quis mais trabalhar em casa de família. Eu quis ganhar a vida na prostituição. Não conhecer os homens. E aí, você conheceu a Missão Sal. Como que ele chegou? Não conhecia a Missão Sal. Eu cheguei em São Paulo, não lembro o ano. Então, eu cheguei em São Paulo, eu conheci uns travecos e eles falavam da Missão Sena, que era o pastor Paulo Capelete, que tinha um pastor que trabalhava com homossexuais. E eu
uma igreja trabalhando com viado, porque até então a igreja só olha para o viado dizendo que é demônio, é pombagira, é demônio. Então eu nunca vi crente se relacionar com, querer se relacionar com pessoas. Como você conheceu a Missão A Missão Sal? Sal, então. Aí eu fui morar com o pastor Paulo Capelete. Eu fui para o acampamento, aí eu fui morar no lugar. Aí quando eu saí da casa de recuperação, eu vim morar aqui em Santo André com o pastor Paulo Capelete. O pastor Capelete saiu da cena e nasceu a Sal. Tá, entendi. Entendeu? Aí foi que eu fiquei trabalhando com o pastor Paulo Capelete na Missão Sal. Há quanto tempo faz isso? Faz 9 anos que a missão nasceu, mas eu estou com o pastor Paulo há 11 anos. E nesse tempo todo, quando que você realmente teve a transformação de vida? Quando você falou assim, eu não quero mais isso pra mim, a partir de hoje eu vou assumir a minha identidade. Quando eu saí da cadeia, porque antes eu tinha falado pra Deus, se você me tirar daqui, eu vou viver contigo, eu vou mudar a minha vida. Quanto tempo faz isso? Vai fazer 12 anos agora. E aí você saiu da cadeia e já com um pensamento diferente. Já saí da conheceu o cadeia, pastor assim, Paulo foi abrindo Capelete. assim, ó, plá! Os grilhão assim, eu disse, eu vou mudar a minha vida. E veio uma vozinha que falou assim no meu, que para isso, nunca mais eu vou entrar na cadeia. E aquela voz falou assim para mim, mas para isso tem que mudar a sua vida. E aí chegou esse tempo de você E aí, voltar para os caminhos do Senhor. Deus cuidou de mim de uma forma tremenda. E a transformação do seu Chegou corpo? a transformação. Você parecia mulher, e aí para você reverter toda essa situação? Cara, é uma luta que eu luto até hoje. Eu já fiz 4 lipoaspiração, eu já fiz rosto, já fiz quadris, já fiz mama. Essa mama tá grande ainda, já tirei Nike. Nossa, tá uma luta. Mas uma coisa é a seguinte, isso não me incomoda mais. Antigamente me incomodava muito, hoje não me incomoda. Hoje o que vale é meu coração estar prostrado para Deus. O que a Missão Sal te ajudou nisso? De que forma que eles te ajudaram? Esse projeto te auxiliou? De que forma? Me acolhendo, primeiro me acolhendo para perto, me tendo como família, entendeu? Não é só mais um dentro de casa. O Paulo Capelete com a Missão Sal me trouxeram para perto, cuidaram, me discipularam. É o falar do nascer de novo, né? Fui aprendendo tudo de novo. Hoje. Você trabalha com a Missão Sal e ajuda outras pessoas. Hoje eu trabalho em período integral, eu fico na casa com o pastor, nós temos trabalho tanto na casa, porque na casa é o ministério de cuidar das pessoas que saem da rua, nós temos trabalho com garotos de programa, nós temos trabalho com os travestis, nós temos trabalho com desse crianças. trabalho, você usou um termo legal. Você foi transformado e hoje ajuda Transformado pessoas. para transformar. Transformado para transformar. Transformar para transformar, porque isso é uma coisa que eu carrego comigo, cara. Eu fui transformado pela palavra de Deus e eu não deixo de falar de Deus para nenhum traveco, para nenhuma garoto de programa, para nenhum noia, que Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode nos transformar, ter uma vida diferente. Amém. Gente, agora a gente vai falar com o Brian. E o Brian, com quantos anos? 24 anos. 24 anos. Qual que é a sua profissão? Missionário. Cara, como que você teve certeza de que você era missionário? Quando que isso aconteceu? Eu tinha 7 anos de idade, ouvi a história de um grupo de missionários que foram mortos evangelizando na tribo Auca, aqui no Brasil, missionários americanos, e o meu raciocínio foi lógico: tem missionário morrendo, alguém precisa ficar no lugar deles, eu quero ser... Com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. De lá pra frente eu nunca imaginei outra carreira. Se me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Missionário. Mas e se não for missionário, você vai ser o quê? Nada, porque eu vou ser missionário. Não consigo imaginar fazendo outra coisa e até hoje não me imagino fazendo outra coisa. Seu pai e sua mãe pensaram o que disso? Entraram em pânico porque uma criança, 7 anos, já falando nisso, a visão deles é de que missionário é o cara que só passa fome, só passa necessidade em algum lugar para falar do amor de Deus. Quando na verdade, na minha opinião, os missionários são os caras mais abençoados da terra, né? Tem coisa que é para milionário e tem coisa que é para missionário. Missionário. É, E você é missionário. missionário. Dos 7 anos, você teve toda a sua escola, toda a sua vida, adolescência, tudo normal. Isso, tudo normal, até os 17 anos. Que foi quando você formou do ensino médio. Formei no ensino médio e já fui direto para o seminário. Decisão própria. Sim, decisão própria, sem pressão nenhuma. O seminário foi aonde? Foi no Palavra da Vida, em Atibaia. Quanto tempo você ficou lá? Lá eu fiquei 3 anos, porque a gente ficava em período integral, né? Aula manhã e tarde, então 3 anos.
e depois eu validei a distância na Faculdade Teológica Sul-Americana, no Paraná. E aí, o que você fez? O que você está pensando em fazer e aonde você quer chegar, cara? Eu trabalhei, enquanto estava no seminário, eu trabalhei 6 meses numa missão chamada Cristolândia, que trabalha na Cracolândia, especificamente com usuários de crack. E também me envolvi em viagens missionárias de curto período para o Paraguai, com tribos indígenas, seminários indígenas, ribeirinhos, várias coisas. Mas o meu foco sempre acabou sendo mais tendencioso à área urbana. Então, depois do seminário, eu passei um tempo fora do país, dando treinamentos na área de evangelismo infantil, dei aula de português fora do país, onde me envolvi com universitários, voltei para o Brasil, vim trabalhando com surdos, na igreja mesmo, mas sempre o meu coração foi voltado para o pessoal que está mais à margem da sociedade, que sofre. E então eu decidi que eu iria me juntar à missão, uma missão chamada OM, Organização Mobilização, a mesma missão que me enviou aqui para a Missão Sal para fazer o treinamento, porque nós temos um ministério que chama Freedom Climb, e lá a gente trabalha com o tráfico humano. Nós já temos um projeto em que a gente trabalha com a prevenção, preparar crianças para não serem presas fáceis para o tráfico humano. Então toda criança que apresenta o perfil, a gente vai e trabalha com elas para que elas nunca se tornem vítima do tráfico humano. E depois desse treinamento aqui com a Missão Sal, a ideia é nós resgatarmos as pessoas que foram traficadas, tanto para o trabalho sexual quanto para o trabalho escravo. Iniciando em São José dos Campos, e então espalhando para o Brasil, para 5 rotas de tráfico humano que já existe no Brasil. E depois de 1 ou 2 anos, dependendo do tempo do meu preparo e estabilidade emocional para isso, a minha ideia é ir para a Rússia, onde eu vou trabalhar na prevenção e resgate lá, que é o local onde mais se trafica mulheres para serviço sexual, em Moldova. Eles estão próximos. Sensacional. O Brian é uma dessas pessoas que trabalha para ajudar as pessoas que estão na margem da sociedade, que são usadas pela sociedade. E aí, louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos muito por esse momento que temos com você. Opa, eu que agradeço. Deus te abençoe, tá?